backseat waiting for your brother to come back from the gas station. Said hardly anything. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Hoje estou somente eu, a Bruna, porque esse é um mini episódio. E então vamos direto para o caso de hoje. Perfectly sweet and everything, but I wish I would have met you back in the old days when you were a free man. A Catherine Susan Genovese, que era conhecida como Kitty, era uma jovem estadunidense de Brooklyn, que fica em Nova York, claro. Então, na época que ela nasceu e viveu lá durante a infância, a cidade estava imersa em lendas sobre crimes da máfia e também tinha altos índices de violência. E no meio disso tudo, a Rachel, que era a mãe dela, viu um assassinato acontecer no ano de 54. Então, a Rachel decidiu que a sua família deveria se mudar para Connecticut, que ficava no sul, e mais perto das áreas rurais. E a Kitty, já acostumada com a cidade grande, queria ficar por ali. E como ela então já tinha 19 anos quando tudo isso aconteceu, ela resolveu morar sozinha. Ela morava em Kew Gardens, que fica no Queens, a mais ou menos 20 minutos de trem de Manhattan. E ela era uma mulher branca que vivia nesse bairro, que era considerado muito bonito, e trabalhava como gerente de um bar no Eve's 11th Hour Sports Bar, que fica na Jamaica Avenue. Então, numa tarde, no dia 13 de março de 64, a Kitty, que já estava com seus 28 anos, estacionou o carro e caminhou em direção ao seu prédio, que ficava a cerca de uns 30 metros de onde ela estava. O apartamento dela tinha entrada para os fundos do edifício. Então, quase logo depois que ela começou a caminhar, ela sentiu uma facada em suas costas e ela foi esfaqueada 2 vezes. Ela começou a pedir socorro e um homem da janela do prédio vizinho gritou para afastar o agressor, que com a faca em mão saiu correndo. Esse homem era o Winston Moseley. Ele entrou no carro, que era um Corvair branco, deu ré e sumiu. E a garota, então, machucada e em desespero, foi se arrastando pela rua até chegar na esquina de seu prédio. A Kitty conseguiu chegar entre os 2 prédios e o que infelizmente a deixava fora de vista sobre quem alertou, mas também estava perto da porta dos fundos do seu edifício. E o Winston, então, o cara que tinha atacado ela, ele percebeu a situação de vulnerabilidade dela, né? Estava fora de vista das pessoas e muito debilitada. Ele vestiu um chapéu e resolveu atacar novamente cerca de 10 minutos depois das primeiras facadas. Então, naquele momento, os gritos eram abafados pelas paredes e fez com que o criminoso pudesse esfaquear, estuprar e roubar a Kitty sem alarde. O Carl Ross, que era um morador do prédio próximo, ligou para a polícia quase 10 minutos mais tarde. Então, o Moseley entrou no carro e foi embora tranquilamente. E aí ele tinha uma esposa que era enfermeira e tinha com ela 2 filhos. No caminho, ele viu um homem dormindo no volante diante de um semáforo e acordou esse homem sem fazer nada. Não o roubou e agiu como uma pessoa gentil. Então, ele foi para casa e no dia seguinte foi trabalhar normalmente. As informações sobre a quantidade de ligações no momento do ataque do Moseley é um tanto quanto confusa por conta de um sistema que não contabilizava isso. Então, o que se tem certeza é que os policiais ignoraram a maior parte desses chamados e quando chegaram em frente ao prédio para atender a Kitty juntamente com a ambulância, ela já estava em estado grave. E aí ela foi levada para o hospital, mas acabou morrendo no caminho. Então, após a sua morte, os policiais investigaram mais a fundo o caso e aí eles viram que um total de 38 pessoas ouviram ou escutaram os apelos da Kitty. Mas poucas dessas pessoas se movimentaram para ajudar a vítima, tanto gritando de suas janelas quanto em menor proporção, como fazendo ligações. Então, dias depois do assassinato da Kitty, o Winston Moseley foi visto invadindo uma casa a fim de roubar uma televisão. E quando o vizinho da casa que estava sendo invadida perguntou o que ele estava fazendo, ele falou que era para ajudar em uma mudança. O vizinho ligou, né, para o dono da casa, que era para outro vizinho, na verdade, que era amigo dos donos da casa, perguntou se eles estavam se mudando e teve uma resposta negativa. Então ele foi lá e desligou o cabo do distribuidor do carro do Moseley e ligou para a polícia. Quando ele viu que não conseguia ligar o carro, ele fugiu a pé, mas foi perseguido por um policial e capturado. Sob interrogatório, então, ele acabou confessando o assassinato da Kitty e mais 2 outros assassinatos com ataque sexual, como ele fez com a Kitty. Então, ele foi diagnosticado como necrófilo e, em 64, foi condenado à morte. Posteriormente, a condenação dele foi convertida como prisão perpétua e ele acabou morrendo na prisão no ano de 2016, com 86 anos.
Então, por que esse caso ficou tão conhecido? Na verdade, foi porque o jornal The New York Times publicou, cerca de 2 semanas depois do assassinato, um artigo falando sobre a indiferença dos vizinhos em relação à violência, o que tornou o caso famoso nacionalmente. O título da matéria era: 37 que viram o assassinato não chamaram a polícia. Apatia no apunhalamento de mulher no Queens. Investigadores ficam em choque. Então, as investigações mostram que poucos conseguiram ver o crime como um todo. Outros alegaram que só viram uma parte, ou também deram a entender que não ligaram por achar que se tratava de briga de bar ou briga de casal. E outros até por compreenderem que poderia ser gritos aleatórios na rua. Um tempo depois, então, os policiais determinaram que realmente não teria como ver muita coisa, principalmente o segundo ataque por conta das plantas do prédio. Então, a reportagem, por mais que tenha exagerado nos fatos, despertou uma discussão profunda sobre a questão da apatia das pessoas de grandes metrópoles diante de violências que se tornam cotidianas. Então, a partir dessas conversas, se criou o termo Síndrome de Genovese, ou também efeito espectador, responsabilidade difusa, que, na verdade, então, é tudo nome para a relação da apatia ao presenciar uma cena de violência. Depois desse caso, diversos psicólogos, criminólogos e estudiosos do comportamento humano eles produziram materiais como livros, artigos e pesquisas sobre essa condição. E muitos justificam essa questão da apatia por aquele sentimento de não vou fazer nada porque alguém com certeza vai fazer. Então, sempre deixando a responsabilidade para outra pessoa, né? E mostra que as pessoas têm mais propensão a agir quando estão sozinhas do que quando estão em conjunto. Então tem uma parte nebulosa quando falam sobre a Kitty, que é a sexualidade dela, porque realmente na época, né, posteriormente, após pesquisa sobre o caso, foi descoberto que ela na verdade era uma mulher lésbica, e por isso as pessoas entenderam o motivo dela preferir a cidade grande, e também porque ela namorou a Marianne Zelonko, que elas tinham se conhecido em um bar, que era conhecidamente um bar lésbico, que ficava em Greenwich Village. E segundo a Marianne, ela era, na época, né, ela falou colega de quarto, claro, para evitar, né, todo o backlash negativo. E foi a Marianne que teve que identificar o corpo da Kitty no necrotério. Então é isso, gente. Se você tiver qualquer sugestão de caso, pode mandar pra gente por e-mail no milcrimes@gmail.com. Segue a gente lá no Insta, tem também o Twitter, que agora está mais ativo. E se você quiser nos apoiar, pode entrar no nosso site, milcrimes.com.br, vai ter o botão de apoio para você dar sua contribuição. Então, até semana que vem. Tchau!